Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje nós vamos falar de um assunto de educação. Como educar seus filhos falando sobre sexualidade. Vamos falar sobre homossexualidade? Pois é, vamos tocar nesse assunto e hoje também é o Dia Mundial da Oração. Fica com a gente porque o programa Manhã Viva já está no ar. Sexta-feira, 6 de março, pertinho do Dia da Mulher. Eu já quero abraçar todas vocês mulheres, nós mulheres estamos de parabéns, né? Como é que você vai passar o seu domingo? Homens, por favor, que estejam assistindo o programa, pensem muito bem como é que você vai fazer o domingo da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva. E tem especial chegando aí, semana que vem especial mulheres, claro, por causa do Dia da Mulher, aguarde. A gente vai falar sobre temas que super nos interessam. E o tema de hoje também interessa a nós, mulheres, mães, educadoras, aos pais, educadores. Nós vamos falar sobre educação na parte, quando a gente vai tocar na parte da sexualidade, vamos estar com o mestre, doutor, padre Rafael Solano. E como eu já falei, hoje é o Dia Mundial da Oração e eu quero convidar aqui o vice-reitor do Santuário Pai das Misericórdias, Padre Márcio Prado, e ele vai conversar com a gente sobre esse Dia Mundial da Oração. Bom dia, Padre, bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Padre, Dia Mundial da Oração, a gente conversava antes de entrar no ar e a gente foi vendo que foi um movimento das mulheres e um movimento ecumênico, não foi? Sim, foi no século XIX que nasceu, né, entre as mulheres preocupadas com as realidades sociais daquele tempo, e depois da Segunda Guerra Mundial se organizou um pouquinho mais e viu que não era só algo ali do Canadá e dos Estados Unidos, mas de rezar por todo mundo mesmo. Eu achei tão bonito essa iniciativa, domingo, Dia da Mulher, e esse movimento que começaram com as mulheres de oração, né? O que acontece quando a mulher reza? Bonito isso, né, padre? Isso, bonito. É um movimento ecumênico, como você disse. As mulheres católicas entraram mais recentemente, em 1969, né? A pesquisa que eu fiz. E tem essa motivação de rezar pelo mundo, de rezar pelas realidades que nós encontramos hoje dificuldade. E é claro que ali no santuário também a gente abraçou essa ideia junto com a TV Canção Nova, da gente fazer um momento de adoração ao Santíssimo, rezando pelas diversas intenções então do nosso mundo, hoje tão preocupado, né, com essas doenças, com esses vírus que temos aí, mas também rezamos, né, pelas intenções do Santo Padre o Papa, rezamos pelos sócios da Canção Nova, enfim, vai ser uma noite de adoração que teremos no Santuário do Pai das Misericórdias. E vai ser transmitida, né? Vai ser transmitida a partir das 8 horas da noite. Gente, então se você mora aqui perto, você pode vir rezar aqui no santuário, mas se você está longe, você acompanha hoje essa adoração do Dia Mundial da Oração. É um convite principalmente para você, mulher, um grande presente para nós mulheres. E tem convite também, né, padre? Sim, do dia 5 ao 7 de junho, nós temos a nossa festa, a festa do Pai das Misericórdias. Faltam 93 dias para a festa do Pai, então anote aí na sua agenda e vem participar aqui conosco. Padre, muito obrigada. Deus abençoe, senhor. Amém. Bom programa. Obrigada. Gente, é isso aí, né? Vamos rezar, porque é um tema de um programa da semana que vem, o que acontece quando a mulher reza. Então, domingo, Dia da Mulher, hoje, Dia Mundial da Oração, se põe a rezar. Eu acho que é uma grande atitude que nós mulheres podemos ter no Dia Internacional da Mulher. Gente, o currículo dele é enorme. Eu estou super feliz porque ele foi meu professor de pós-bioética, pós-graduação de bioética. Então, hoje eu estou com o meu professor aqui. Ele é mestre e doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e pós-doutorado em Teologia Moral e Familiar pelo Pontifício Instituto João Paulo II de Roma, Universidade Lateranense de Roma, e atua como consultor da CNBB, Setor e Vida e Família, e como professor de Teologia Moral e Bioética da PUC, Campus
Londrina. Não falei que o currículo era grande e tem um coração enorme também. Padre Rafael Solano, bem-vindo ao nosso programa. Que alegria enorme, professor. Renata, bom dia. Que bom encontrar você aqui, hein? Pois é. Desde a sala de aula a gente não se encontrava. Pois é. Isso é muito boa. Obrigado. Bem-vindo, fique à vontade, professor. Eu já quero convidar você de casa a fazer suas perguntas. Aproveite esse professor, viu, gente? Aproveite, faça suas perguntas. Você, mãe educadora, você que tem filhos adolescentes e também você, mãe, que tem filho pequeno, mas que também tem que pensar no futuro, né, padre? A gente vai começar falando sobre a questão da sexualidade. O que é a sexualidade humana, padre? Uma das coisas mais lindas que nós temos na antropologia cristã é a redescoberta da integralidade da pessoa. Nós somos alma e corpo. E nós envolvemos uma dimensão belíssima na nossa vida, que é a nossa dimensão sexual. A sexualidade permeia todas as atividades da vida humana. Cada um de nós, como ser sexuado e como ser capaz de vivenciar essa sexualidade, expressa desde dentro aquilo que leva, aquilo que possui. Ao longo de todos os anos, e especialmente depois da belíssima encíclica do Papa Paulo VI, a Humane Vitae, a Igreja tem trabalhado profundamente na formação da sexualidade. Haja vista a belíssima definição que o Catecismo da Igreja Católica faz sobre o termo e o tema sexualidade. Também um belíssimo documento que foi editado uns 25 anos atrás, Verdade e Significado da Sexualidade Humana. Por que insisto nisto, Renata, queridos telespectadores da Canção Nova? Porque, com o passar do tempo, infelizmente, a sociedade pansexualista começou um domínio muito forte do erótico, perdendo a dimensão do sexual, do sexuado e a beleza da sexualidade. Nós temos que entender que a sexualidade é um dom. O fato de cada ser humano levar na sua intimidade uma história sexual lhe permite descobrir cada vez mais que está circundado de pessoas que lhe querem bem. A gente não pode colocar a sexualidade como se colocava alguns anos atrás, algumas décadas atrás, com uma visão um tanto negativa. E até, penso eu, e por isso insisto tanto na expressão, nos faltou evangelizar a sexualidade. Nos faltou atingir na expressão própria do Evangelho, educados para amar. Quando alguém me pergunta, a partir de que idade os pais devem falar sobre sexualidade para os seus filhos? A partir do momento da concepção. Estando na vida intrauterina, o pai e a mãe são chamados a vivenciar no amor da espera toda a realidade da sexualidade dessa pessoa. Há um grande autor que leio alguns anos atrás, chamado Sándor Ferencik. Ele, também como Freud, em outro caminho completamente diferente, abordou o tema da sensibilidade. E ele diz que nada mais sexual na nossa vida do que a sexualidade, porque ela nos torna permeáveis e permeados. Então, por exemplo, antes do programa eu estava brincando sobre o cheiro delicioso do estudo. Sabe por quê? Porque me voltou à infância. Um cheiro de casa, de família. Isso tem a ver com a minha sexualidade. São lembranças que ficaram lá inseridas dentro dessa memória sexual. O ambiente, as recordações são importantíssimas, daí a importância de fortalecer a inocência. Eu dizia ontem para um grupo de pessoas que é muito importante resgatar experiências da inocência na infância que ajudam para um equilíbrio e para uma vida sexual cada vez mais desenvolvida e muito mais harmoniosa, não? Nós estamos falando para muitas mães que estão na labuta da educação dos seus próprios filhos e muitos estão formando sua personalidade. Como conduzir essa sexualidade dos seus filhos, padre? Qual seria o caminho mais certo? Vamos lembrar uma dimensão belíssima da nossa antropologia. Primeiro falamos em substantivo e depois falamos no adjetivo, tá? Então, o mais importante é a formação da pessoa como um todo. A gente não pode ficar reduzido à dimensão da sexualidade. É a pessoa como um todo. Por isso falei agora, ela permeia a vida toda da pessoa. Então, um pai, uma mãe devem estar muito mais do que preocupados
Devem estar felizes por ter uma responsabilidade enorme, maravilhosa. Poder permitir que seu filho, sua filha, tenha a capacidade global de entender o seu ambiente. Vamos trabalhar, por exemplo, a dimensão humana dessa pessoa, os afetos. Quando o pai e a mãe começam a trabalhar a dimensão afetiva, o filho, a filha, vai entendendo que em volta dele há todo um mundo a descobrir. Quando um pai e uma mãe permitem que uma criança de 5, 6 anos comece a descobrir a riqueza da amizade, os amiguinhos que vêm em casa, que encontra na escola, me parece a mim que aqui está a cena mais linda de todas as cenas. Não são pais permissivos, são pais condutivos. Essa é a grandeza da pedagogia, não? Os gregos nos ensinaram que a paideia é conduzir da mão, paulatinamente. Por exemplo, no Team Star, que é uma grande experiência que vocês têm aqui na Canção Nova, cada etapa, desde a primeira infância até a vida adulta, a gente vai se compreendendo primeiro como pessoa. Posteriormente, vão vindo todas as outras dimensões. Antes disso, não, porque senão a gente pode pensar que é simplesmente uma cápsula a dimensão sexual. Vamos trabalhar só a dimensão sexual. Não, vamos trabalhar todo o universo que a pessoa tem diante de si, não? E qual seria esse universo que compreende a sexualidade? Porque, como o senhor está falando, infelizmente hoje a sociedade simplificou, diminuiu, minimizou a sexualidade, mas é muito mais amplo, muito mais profundo. Eu gosto muito de Piaget e de Maria Montessori. Um francês, que eu sou fanático dos franceses, e a outra italiana, né? Os dois convergem num único ponto. O mundo do ser humano, afetivamente, sempre deslancha para um horizonte. Nunca deslancha para um limite. O horizonte vai se abrindo. E na medida em que a criança vai crescendo, nós vamos oferecendo para essa criança instrumentos que lhe permitam ajudar a descobrir esse mundo. Você não pode entregar para uma criança de 5 anos de idade uma máquina de calcular para que faça a tabuada ou quem sabe o quê. Vai devagar. Porque hoje no mundo se diz, nossa, é que esse menino nasceu sabendo tudo da informática. Calma, pode ser que saiba mexer no computador, mas no horizonte do afetivo, o mundo vai se abrindo cada vez mais. Por exemplo, os adolescentes. Eu admiro profundamente quem sabe trabalhar com adolescentes hoje no século XXI. Porque o horizonte do adolescente, cada dia se deixa permear mais e mais por essa informação mundial, universal, que deve entender um pai e uma mãe, que a nossa linguagem não somente deve ser adaptada, senão que também deve ser suficientemente sólida, esclarecida. Digo mais uma vez, dar as coisas grandes para os pequenos com conteúdo sólido, repito, porque senão começamos a falar de afetividade e de sexualidade utilizando exemplos desnecessários. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm a capacidade para pensar, para analisar e para decidir. Então, quando um adulto inicia esta formação com os adolescentes, tem que fazê-lo de forma suficientemente aprofundada. Você não precisa ser PhD em sexualidade, precisa preparar muito bem a sua linguagem. Uma linguagem clara ajuda um pai e uma mãe a esclarecer o momento no qual seu filho ou sua filha se encontra. E quando a criança, qual é o melhor momento para se falar mesmo, por exemplo, na fase da curiosidade, né, da sexualidade, daquela fase ali dos 6, 7 anos, como conduzir esse momento? Eu parto do princípio daquele livro que lhe falei agora, Verdade e Significado da Sexualidade Humana, quando a criança pergunta. Se o adulto invade o espaço da criança, me parece catastrófico. Por isso a inocência não pode ser derrubada. Por isso temos que ter muito respeito ao momento que a pessoa vive. Se nós, por exemplo, vamos falar com uma criança de 5 anos sobre o aparelho genital da mulher e a criança nunca se perguntou sobre isso, nós estamos invadindo um espaço secretíssimo e sagratíssimo da vida da pessoa. A sacralidade do corpo não é qualquer coisa. Eu sou fanático de Gabriel Marcel quando afirma com todas as letras:
Eu sou um corpo. E esse corpo é um santuário, como afirma o próprio São Paulo. Então, na mentalidade de uma criança que está se abrindo para o mundo, o adulto deve respeitar e tratar com profunda delicadeza o ambiente, a situação e o estado no qual se encontra a criança. Não confundamos curiosidade com precariedade, porque às vezes nós somos precários. Pensamos que porque a criança está procurando as coisas, nós lançamos 3 ou 4 frases e com isso está tudo resolvido. Não, a curiosidade tem o seu momento, digo mais uma vez, que deve ser respondido com altura, com grandeza, precisamente para que o tema da sexualidade não fique simplesmente sendo banalizado ou utilizando, o que me doe mais no coração, utilizando atitudes e expressões que denigram da grandeza da sexualidade. E aí, falando de educação na sexualidade, né, para mães, para pais, eu convido mais uma vez você a enviar a sua pergunta, lembrando que este programa vai estar no Canção Nova Play. Você sabe, vem nos seguir, a nossa família está crescendo super rápido, a gente está super feliz. E você sabe que a gente coloca os trechos do programa depois, então passa um zap para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquela educadora desse programa aqui. E padre, a gente vai falar também sobre a homossexualidade, né? O que é a homossexualidade, padre? Bem, antes de mais nada, a gente tem que descobrir todo o horizonte da sexualidade, não? Depois vai vendo esse horizonte e também vai encontrando algumas realidades particulares, entre elas a homossexualidade. O Catecismo da Igreja Católica sempre teve uma expressão muito bonita, as pessoas homossexuais. Então, é uma coisa lindíssima, porque dentro do Evangelho, cada um de nós, diante de Deus, é uma criatura. E essa dimensão de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus nos coloca a todos na mesma dignidade. Tá? O Catecismo faz uma distinção bem particular entre a tendência homossexual, o comportamento homossexual e a personalidade homossexual. Converge com a ciência psiquiátrica, psicológica, de que a homossexualidade é um comportamento humano de atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Quando se fala em tendência, o catecismo é bem específico. Nós devemos descobrir que a pessoa pode sentir não somente uma certa atração, sino também um pouco alguma confusão em relação aos seus afetos. Quando somos crianças, quando somos adolescentes, o fato de querermos nós, homens, estarmos muito mais perto dos nossos amigos, não significa que também nós sejamos tendenciosamente homossexuais por não estarmos mais perto das amigas, não? Ou o fato de que eu, com 14 anos, me identifique muito com uma amiga da escola, não significa que eu tenha este ou aquele comportamento. Depois, quando se chega às atitudes, que já pode acontecer na idade muito mais adulta ou mais amadurecida, nós encontramos talvez o drama de muitas famílias, não? Encontramos aqueles pais e aquelas mães que dizem: padre, meu filho, minha filha veio para me dizer que é homossexual, né? O que é que eu devo fazer? Então, antes de mais nada, lembro que falamos na primeira pergunta que você me fez. Nós possuímos a capacidade para entender o mistério da pessoa humana. Sem adjetivos. Sem adjetivos. Antes de mais nada, esse mistério deve ser respeitado, reconhecido. Um pai e uma mãe que não sabem lidar com essa atitude do filho são chamados, em primeiro lugar, a tomar conhecimento, a conhecer um pouco a história do seu filho, da sua filha. Que é o que você está nos querendo dizer? Poderíamos saber um pouco mais, você pode nos explicar o que está acontecendo, por que você se diz assim, né? É necessário abrir o diálogo, porque é só através do diálogo que os pais, que são os formadores, os verdadeiros responsáveis da tutela desses filhos, eles podem criar essas pontes de comunhão. Em terceiro lugar, Renata e queridos telespectadores, cuidado porque na cultura se estão criando tendências falsas sobre a homossexualidade. Então, muitas escolas, muitas correntes, infelizmente, em muitos ambientes educativos,
Se está falando sobre a homossexualidade como se verdadeiramente fosse a última resposta para a sociedade. Esse não é o caminho. Nós não podemos dizer para uma criança de 5 anos que é homossexual. Precisamente a criança está se descobrindo e daí a importância da presença dos pais. Se há alguma coisa que não se pode terceirizar, é a formação sobre a sexualidade. Tem que ser os pais. Não pode ser a escola, não pode ser a igreja, não pode ser o grupinho de amigos ou aquilo que é pior, a internet. Nós temos que resgatar a alegria de uma sociedade, por exemplo, que descubra a castidade. Nós temos que redescobrir a castidade, independentemente do ambiente sexual no qual se encontre submergida a pessoa. Porque, por exemplo, muitas pessoas heterossexuais não vivem a castidade. São pessoas agressivas, são pessoas vulgares, são pessoas que não reconhecem a beleza da exclusividade do amor. Uma situação que me causa profunda dor na nossa sociedade latino-americana, o nosso palavreado. Os palavrões causam expressões venéreas e trazem consigo a vulgarização de muitas dimensões que não podem ser agressivas. Quando um homem, por exemplo, utiliza palavrão grosso, verdadeiramente grosso, para dirigir-se à beleza de uma mulher, está denegrindo, já que estamos falando sobre o Dia Internacional da Mulher, ou quando uma mulher utiliza palavrões que são completamente agressivos diante da sexualidade do homem, né? Então, nós temos que trabalhar muito mais do que qualquer outra coisa nas dimensões nas quais nos encontramos a grandeza da castidade. Ali nós poderemos verdadeiramente atingir este horizonte, não? Muito profundo tudo, a gente vai voltar e o padre, ele aprofundou muito, a gente vai voltar a aprofundar mais ainda esse tema. E a teologia do corpo de São João Paulo II ajudou toda a humanidade a entender melhor o corpo e a sexualidade humana, e a gente vai ver essa reportagem que inclusive está sendo um especial do Canção Nova Notícias. E quem fez a reportagem foi a Mauricéia Silva. Somos humanos? Sim, e o nosso corpo humano revela uma realidade divina. Queremos que a vida viva em nós, no cheiro, nas cores, nas emoções, no belo, no amor. Nos é dado experimentar o mundo espiritual através do mundo físico, ou seja, em nosso corpo. Assim Deus nos fez. São João Paulo II nos explicou logo no início do seu pontificado um tesouro extraordinário. A teologia do corpo são 129 palestras, catequeses pronunciadas de setembro de 79 a novembro de 1984. Com isso, o Papa quis lançar a luz do Evangelho sobre toda a confusão que existe sobre a sexualidade nos tempos modernos. Segundo São João Paulo II, o corpo é o sinal que torna visível o mistério invisível de Deus, o espiritual e o divino. Deus nos chamou à comunhão do mistério do seu amor. Homem e mulher os criou. João Paulo II, que era um homem de profunda reflexão, conseguiu explicar a sexualidade humana de forma fiel ao ensinamento da Igreja e àquilo que era uma revelação divina, de forma que o homem moderno pudesse entender. São João Paulo II, com uma grande intuição de pensador genial, ele enxergou que no corpo humano existe uma verdade divina que está lá. E essa verdade divina, ela não está somente na racionalidade filosófica, mas que através mesmo da revelação divina, da Sagrada Escritura, do ensinamento da Igreja, existe ali um ensinamento e uma teologia. O Papa se propôs a analisar qual era o projeto principal de Deus. A palavra no princípio é fundamental, pois na solidão original está a primeira descoberta da nossa personalidade. O Senhor revelou esse plano lindo que Ele tem para a humanidade no princípio, no jardim. Então Deus retirou uma costela do lado do homem e criou a mulher.
Segundo São João Paulo II, o primeiro homem e a primeira mulher estavam totalmente cheios do amor de Deus e por isso sentiam-se plenamente prontos para transformar-se em doação mútua. Somente uma pessoa livre da compulsão da luxúria é capaz de tornar-se um verdadeiro dom para o outro. Em consequência do pecado, a concepção de sexo ficou terrivelmente distorcida e o mesmo passou a ser visto como algo mau e sujo. A gente observa que muitos jovens acabaram perdendo a importância na questão do preservar-se, como o modo de que se vestem, com os nudes. Então, o que a teologia do corpo diz sobre isso? Existe aquilo que João Paulo II recorda como a vergonha original. Ou seja, Adão e Eva viviam nus, felizes no paraíso, até que entrou o pecado. E quando entrou o pecado, Adão e Eva então se esconderam atrás do arbusto e fizeram para si roupas com folhas de figueira para esconder a sua sexualidade e a sua vergonha. Isso é consequência do pecado. Hoje, nós somos uma humanidade marcada pelo pecado. Por que nós precisamos usar roupas? Por que nós precisamos cobrir o nosso corpo? Porque nós sabemos que nem todo mundo que olha para o meu corpo olha com amor. E o contrário do amor não é necessariamente odiar. Às vezes, o contrário do amor é usar e jogar fora. O problema do nudes é exatamente isso. Você está mostrando o seu corpo para uma pessoa que não mostrou que ama você, porque não se casou com você. Por que eu escondo meu corpo? Por um moralismo? Não. Por quê? Porque eu sei que eu sou num mundo onde as pessoas marcadas pelo pecado não me amam o suficiente para me ver nu. Elas irão me usar e jogar fora. Em sua nudez, o primeiro homem e a primeira mulher descobriram aquilo que São João Paulo II denomina o significado esponsal do corpo. O amor conjugal é o amor da total doação de si mesmo. O significado esponsal do corpo é, portanto, a sua capacidade de expressar o amor. Precisamente aquele amor no qual a pessoa se torna um dom e, através desse dom, realiza o verdadeiro significado de seu ser e de sua existência. A castidade é uma força da pessoa. Um jovem que se prepara para um casamento, se mantendo casto, é um jovem que ele está treinado para viver o verdadeiro amor, como dizia o Papa, o belo amor. Né? Não é aquele amor que eu vivo com você hoje, amanhã eu canso de você, vou viver com outra, depois eu canso da outra, vou viver com mais uma outra, e aí você gera uma verdadeira prostituição. Não, o amor, quando ele é autêntico, ele é exclusivo, ele é único. Né? Ele constrói duas pessoas que se uniram para sempre. Seja qual for a nossa vocação pessoal, somos todos chamados a participar no amor de Deus e a partilhá-lo com outros. Quando temos a necessária pureza para entender isto, veremos que é isto mesmo que nos ensinam o corpo e a sexualidade. Como é bonito ver, né? Esse resumo aí, esse especial continua, mas esse resumo do que é a teologia do corpo. Muito bem feito, hein? Excelente, bem feito, muito bem feito. A reportagem e a introdução, a conclusão, muito bem elaborado. Parabéns. Muito bom. E, padre, quando o senhor falava, né, eu imagino quanto eu ouvi, li, acompanho o senhor muito, quantas pessoas procuram o senhor, porque tão bonito quando o senhor fala, né? É uma pessoa, né? É uma pessoa que se diz, né, homossexual. E existe um grande sofrimento de muitas pessoas quando se reconhecem assim, né? Então a gente está falando isso, mas abraçando também, respeitando também as famílias que vivem, né, este drama, né? E é tão bonito que o senhor fala com muito carinho, né? Uma das coisas mais belas que a vida e o trabalho com toda esta realidade da sexualidade tem me ensinado é a me aproximar de cada pessoa com profundo respeito, Renata. Com profundo respeito. Porque quando você entra no coração da pessoa, como diz uma das catequeses da teologia do corpo, quando o coração da pessoa se dilata, Deus mesmo está tocando esse coração. É Deus mesmo, não somos nós. Em cada um de nós há uma história sagrada de relacionamentos, de vida, alguns de feridas. Naquele livro que editamos o ano passado, aqui na Canção Nova,
cura das feridas sexuais, o primeiro capítulo está dedicado a isso. O verdadeiro bálsamo que é colocado no nosso coração é um bálsamo de aceitação, mas sobretudo de reconciliação com nossa história sexual. Nós não podemos jamais negar essa bela história sexual que cada um de nós tem, do nosso processo, do nosso encontro consigo mesmo e com as pessoas que têm nos amado, e como falava agora há pouco um dos padres que foi entrevistado, às vezes com as pessoas que nos têm utilizado. Precisamente por isso, a riqueza do pudor. Quando uma pessoa descobre o ponto preponderante do pudor, é capaz de aproximar-se do outro tirando as sandálias, porque o campo que vai tocar é sagrado. Uma moça que se prepara para o casamento vive a sua castidade sagradamente. Um rapaz que descobre a alegria de ser um homem casto, evita egoísmos, evita autoerotismos, porque sabe muito bem que a vida vai lhe preparar para algo maior. Uma amizade bonita, sólida. Eu sempre digo, olha, se nós lêssemos o que o catecismo diz sobre a castidade, a gente ficaria já com isso feliz. De um lado, evita o egoísmo, do outro lado, ajuda a ter amizades sólidas. Que coisa linda! Então, já a experiência da amizade é um dom. Ter um amigo, uma amiga de verdade, para a gente crescer e se comunicar, é algo belíssimo. Nesse amor esponsal para aqueles que são chamados ao matrimônio. Nesse amor celibatário ou virginal para aqueles que são chamados a viverem solteiros, consagrados ou não. Mas a gente descobre aí a verdadeira teologia dessa sexualidade inserida no Evangelho. E é muito bonito a gente falando com amor, respeito e também com a direção certa, né? A partir do magistério da igreja. Tem uma participação, a pessoa pediu para não ser identificada, padre, eu vou ler. Tenho 2 filhas, uma de 2 anos e outra de 8 anos. O meu irmão é homossexual. Como faço para que ele não interfira negativamente na vida das minhas filhas? Obrigado pela sua pergunta. Permita-me dizer também, com a mesma ternura e com o mesmo carinho, seu irmão é uma pessoa. Talvez é uma pessoa que está precisando neste momento de ser muito bem amada por você. Em nenhum momento ele vai interferir de forma negativa. As interferências não são nem negativas nem positivas. A primeira interferência, que deve ser aquela que muito mais do que uma interferência é uma possibilidade de educação, é ensinar às suas filhas a que o entorno familiar é um presente de Deus e que na sua família há pessoas com diferentes situações e que cada uma delas também pode amar as suas filhas com um carinho verdadeiro. Agora, se seu irmão vem na sua casa, participa da sua família, o primeiro que você deve fazer é acolher com carinho esse irmão, mostrar para suas filhas, digo mais uma vez, que ele é uma pessoa amada por vocês. Posteriormente, se em algum momento elas chegassem a perguntar, você pode dialogar com elas sobre a situação do seu irmão, ou nada melhor que o seu próprio irmão fale com elas. Mas a interferência negativa não vai ser pela proximidade, jamais. Muito pelo contrário, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, nós temos que manter aquela unidade genuína do ambiente familiar. É belíssimo que o Papa Francisco diz no 5º capítulo da Amoris Laetitia, a paternidade e a familiaridade alargada, estender o horizonte da família para todos os membros, porque somos membros todos de uma única família. Ai daqueles que rejeitem os seus irmãos e digam que estão fazendo o bem, seria totalmente contraproducente. Sempre, caridade sempre, amor sempre. Padre, e quando um adolescente entre 13 e 14 anos chega para os pais e diz, eu sou homossexual, é cedo demais? Eu tenho muito respeito e muito carinho pelos adolescentes, viu? Eu digo que são campeões e campeãs, não? Os adolescentes do século XXI. Vivem num século difícil, vivem épocas muito difíceis e talvez os primeiros culpados somos nós, adultos. Temos abandonado muitos adolescentes. Eu admiro profundamente as paróquias, os grupos de paróquias que fortalecem a presença do adolescente dentro da comunidade, as escolas que trabalham com os adolescentes.
Quando um adolescente vem para os seus pais, para os seus amigos, os seus colegas, e comenta, olha, eu penso que sou homossexual, voltamos ao tema da acolhida, mas voltamos ao tema de um diálogo sólido. Por que, Renata? Porque para que uma pessoa se identifique como homossexual, deve ser suficientemente adulta, esclarecida e amadurecida. E precisa ter condições suficientes para fazer essa afirmação. É provável, e aí é onde está a grande dor, que muitos dos nossos adolescentes tenham tido nas suas escolas, nos seus bairros, nos seus grupos de amigos, algumas iniciações homossexuais. Isso sim causa profunda dor. Por quê? Porque a precocidade no sexual está cada vez mais rápida. Por isso, precocidade. Muitas crianças com 7 ou 8 anos já tiveram os primeiros toques genitais na escola. Isso fere o coração da criança. Muitas crianças foram abusadas e esse abuso feriu, destruiu toda a sua condição sexual. Então pode chegar a uns 14, 15 anos em um estado de confusão, em um estado de rebeldia, de não saber o que fazer e como encaminhar isso. Ali é onde eu digo, mais uma vez, pai e mãe, solidez, esclarecimento e, sobretudo, acompanhamento. Não se desligue do seu filho, da sua filha. Quando um filho adolescente diz, mãe, larga o pé, está dizendo outra coisa. Segura na minha mão. Preciso de ti. E nós sabemos hoje que a adolescência está cada vez mais tardia. Tem gente de 17, 18 anos ainda com comportamentos de adolescente dentro de casa. E os pais precisam tutelar esta formação da sexualidade para os seus filhos. A gente continua, eu vou fazer a pergunta para o senhor responde no segundo bloco. A pessoa nasce homossexual ou não? Para o segundo bloco, a gente vai para um breve intervalo, espera por nós, enquanto isso, envia a sua pergunta. Manhã Viva de volta hoje, a gente com essa presença ilustríssima. Padre Rafael Solano, mestre e doutor em Teologia Moral da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e assim vai o currículo dele, gente. Foi meu professor no curso de pós-graduação de bioética, queridíssimo nosso aqui, e fala excelentemente bem, não sei nem se existe essa palavra, sobre sexualidade humana, sobre pessoa, antropologia, uma verdadeira aula. Principalmente hoje a gente pediu para ele falar sobre como educar nossos filhos, educação sexual mesmo, né? Hoje está tão difícil falar sobre isso, então ele está tirando muitas dúvidas e estamos também falando sobre a homossexualidade, um tema muito atual, com muito amor, muito carinho e muito respeito. E eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco para o padre. Padre, uma pessoa nasce homossexual ou não? Bem, vou dar o crédito a dois grandes mestres. O primeiro, Ivan Fušek, na Gregoriana, e o segundo, um grande amigo pesquisador, Rubens Cecchini. Existem 5 teorias para falar sobre a homossexualidade. Uma delas pode estar ligada a essa tua pergunta ou a pergunta do público. Se nasce homossexual? Você se desenvolve homossexual? Tem um momento no qual você se descobre? Desde a nossa antropologia, nós não poderíamos jamais afirmar que você nasce homossexual. Quais são as razões? As razões são evidentes. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Aqueles que Ele fez homem, lhes deu as características masculinas. E aquelas que Ele fez mulher, lhe deu as características do feminino. Então, nós não podemos entrar em discussão se uma parte de nós é homossexual ou a outra parte de nós é heterossexual.
Claro, alguém que está assistindo ao programa, ou você mesma me diria, mas as ciências como a psiquiatria, a psicologia, a sociologia e a antropologia contemporâneas dizem o contrário. Pois bem, elas podem fazer as suas afirmações, mas a nossa antropologia também tem a sua solidez, sustentado num princípio que é o mais belo de todos. O ser humano é irrepetível. Ninguém neste estúdio, ninguém neste universo nasce prefigurado ou predeterminado a um outro ser. Há um termo belíssimo que os gregos utilizavam e que nós utilizamos hoje também à luz do magistério, chamado autopoiese, que é aquilo que nos identifica a cada um de nós com a nossa integralidade e a nossa exclusividade. Afirmar que uma pessoa nasce homossexual seria dizer que no conjunto da criação, Deus faz de uns de um tipo e faz os outros de outro tipo. Então, essas 5 teorias que tenho estudado com esses 2 grandes mestres, o professor Fušek e especialmente com o meu amigo Rubens Cecchini, levam e convergem a entender que em um momento da vida, que numa situação concreta, a pessoa pode desenvolver um comportamento ou pode ter atitudes que tenham essa particularidade da homossexualidade. Repito, Renata e queridos ouvintes e telespectadores, não etiquetemos as pessoas. O adjetivo não é o fundamental. E na antropologia cristã, há uma grande figura que para mim é maravilhosa, Emmanuel Mounier. A sexualidade nos coloca no âmbito do divino. A sexualidade é capaz de transpor em nós as dimensões e as barreiras simplesmente deste mundo locativo, deste mundo físico que nós vemos, porque a sexualidade transcende conosco. Nós trazemos isso desde o grande Tertuliano. O princípio da sexualidade não está pautado única e exclusivamente pelo comportamento sexual. Ela está sempre imbuída num mundo fascinante, como disse no primeiro bloco, dos afetos. Na reportagem vocês tocavam o mundo das emoções. Só para lembrar, na carta do Papa Amoris Laetitia, há um capítulo dedicado ao mundo das emoções. É um mundo belíssimo no qual a sexualidade intervém favoravelmente. Por exemplo, uma pessoa homossexual que quer viver a castidade plenamente, na alegria e na esperança da continência, é chamada a descobrir esse mundo das emoções no serviço, na entrega, na vivência e nas amizades. Por isso dizia agora para a nossa ouvinte e para a pessoa que fez a pergunta, cuidado com etiquetar ao teu irmão pensando que ele vai interferir num processo que é completamente plausível, acolher todos os membros da família dentro de casa. E com essa orientação que o senhor falou, há espaço para o homossexual na igreja? Claro, claro que sim. Por isso estou dizendo, somos filhos e filhas de Deus. Em Deus se encontra a nossa grande natureza. Antes de eu existir, já existia e era pensado no coração do Pai Criador. Tem muita coisa que a antropologia cristã nos dá e que nós fomos praticamente como esquecendo, quase que como podando da antropologia. Nós somos pensados por Deus, nós não somos produto do acaso. Em dias passados terminei de ler um livro que me fez muito bem, O Andar do Bêbado, um estudo sobre as probabilidades. Eu não estou aqui por mera probabilidade. Ele pensou em mim e ao pensar em mim, me desenhou, me criou e não errou na criação. Nenhum ser ao mundo vem errado. Tanto assim que a bioética personalista não aceita jamais o termo pessoa viável. Todos somos viáveis. Todos temos direito à nossa existência e à nossa participação. E como diz o Concílio Vaticano II, a cooperação com a criação. Nós somos cooperadores com a obra criadora de Deus. E falando em participação, tem participação aqui, padre. Como agir com uma criança de 4 anos que foi abusada? O abuso é a maior dor que pode sofrer uma pessoa, em qualquer momento da sua vida, muito mais na infância. Por quê?
porque o corpo é templo do Espírito. Então, quem abusa de uma criança, quem se utiliza, quem se vale de uma pessoa para obter prazer venéreo, está verdadeiramente destruindo e ferindo a dimensão mais genuína do ser humano. As crianças que foram abusadas levam consigo uma dor muito grande. E há uma pergunta muito séria nos ambientes psicológicos, nos ambientes científicos: se de abusado a pessoa não pode passar a abusadora. Então, veja você bem que são situações muito graves, que envolvem e implicam a dignidade da pessoa humana. Os primeiros que devem falar sobre isto são os pais com a criança. Você não pode expor publicamente uma pessoa que foi abusada. E você tem que ter muito cuidado, porque está a dignidade da pessoa. Como a igreja está propondo, nós não podemos acobertar os abusos. Nós não podemos permitir que em casa ou em qualquer lugar que seja, um infante seja violentado. Mas também não podemos permitir que uma pessoa vulnerável seja utilizada, ou que um marido explore a sua mulher sexualmente, ou que um pai e uma mãe explore seus filhos na sexualidade. Porque existem muitas situações que envolvem o abuso. O mal moral que causa o abuso é verdadeiramente desastroso. Arrasa com a vida e a dignidade da pessoa. Letícia pergunta assim, padre: como responder aos filhos quando perguntam o que é sexo? Letícia, em primeiro lugar, nunca minimizar, jamais escandalizar. Falar de sexo no nível de grandeza. Falar de sexo no nível de beleza. Se você minimaliza, por exemplo, eu não aceito quando os pais começam a utilizar apelidos sobre o sexo ou sobre a sexualidade. Isso é ridiculizar. E quando alguém se escandaliza, também causa um estrago terrível. Por isso eu digo, é necessário formar-nos, mas é necessário ter uma sólida embalagem que fale da sexualidade e do sexo como ele é, sem nenhum tipo de prefigurações, sem nenhum tipo de, no Paraná dizemos mimimi, não? Sem nenhuma coisa, minimizar as coisinhas aí. Não, não, não. Muito pelo contrário. Dizer as coisas como elas são, na altura e no nível que a sexualidade pede. Mais uma pergunta. A Joana pergunta assim: a partir de quantos anos começamos a falar claramente sobre sexualidade? A partir do momento da concepção, Joana. Desde esse instante, educa o teu coração. Desde o instante no qual o esperma e o óvulo se encontram, já o ser humano está permeado pela sexualidade. Então é muito lindo quando uma mulher se sabe grávida, quando um casal se sabe grávido, começar a ter essa linguagem das emoções. Não sei por que nós temos tanto medo da linguagem das emoções na vida intrauterina. A vida intrauterina é o espaço, é o universo mais lindo. É a complexidade maior que nós possuímos. Então, não temos que esperar, quem sabe até os 13, 14 anos, para tocar pela primeira vez no tema da sexualidade. Não, não é um tema proibido, é um tema sagrado. Isso é diferente. E a Eliana fala assim: na puberdade, tudo à flor da pele, como explicar para o filho sobre o toque, as sensações que surgem, o comportamento dele perante a isso? Os sentidos, Eliana, são belíssimos. A puberdade é o mundo dos sentidos. Então, por exemplo, você tem que trabalhar a criatividade com seu filho ou sua filha na puberdade. Vem cá na cozinha e ajuda a mãe e o pai a preparar, a fazer alguma coisa bem gostosa, porque a pessoa está com todos os sentidos à flor da pele. Vamos fazer uma caminhada pelas montanhas, que delícia! Olha como está isto, olha como está isto, hein? As cores são muito importantes, os cheiros são muito importantes. E na hora do relacionamento, nós temos que trabalhar nessa puberdade o pudor. Por quê? Porque há toques inconvenientes. Há toques que nunca devem acontecer. E isso não pode ser reduzido dizendo aqui não aconteceu nada, não. Não, aconteceu muito. A relação de um homem, de uma mulher na puberdade se abre para um horizonte belíssimo sempre e quando esses toques não intervenham e, o que é pior,
não aconteça. Então, o primeiro namoradinho da menina de 13, 14 anos, se assim podemos chamar, gosto da expressão em português, paquera. Tem que ser uma paquera, entre aspas, platônica, que coisa bonita, algo de sonho. Mas jamais eu posso permitir que minha filha de 12 anos vai dormir na casa dos amiguinhos, das amiguinhas, onde está a paquerinha dela. Ali há um ambiente propício para que aconteçam toques indesejados. Mais pergunta, a Almira fala assim, que programa incrível, obrigada Almira. Minha filha de 6 anos já fala diferente dos amiguinhos, que são bonitos, talvez uma paquerinha. Como devo proceder? Com calma, Almira, com muita calma. Olha que beleza, a sua filha tem bom gosto, hein? Já começa a dizer a beleza da vida externa. Então, a gente tem que entrar nessa linguagem. Uma mãe que pergunta, o que foi o que mais te chamou a atenção desse teu coleguinha? Ah, mãe, os olhos, nossa, a sobrancelha, não, as orelhas. Que coisa linda. E dizer com toda tranquilidade, minha filha, vai chegar a hora na qual você vai se tornar uma mulher adulta e vai se apaixonar por um homem. A paixão é um verdadeiro berço de emoções. É bom trabalhar esta dimensão sempre com o respeito, com a dignidade, com o carinho. E uma coisa que nós temos falado em todos os aprofundamentos da Canção Nova, respeitando o momento. O que é invasivo não é sadio. O que é invasivo na vida sexual de um ser humano nunca irá trazer vida saudável no coração humano. Então, por isso a expressão educa o teu coração. Educando o coração, as coisas vão tendo um rumo diferente. Padre, qual o papel do pai e da mãe na formação da sexualidade do filho? Primordial. 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 Pai e mãe. Pai e mãe caminhando com o filho, com a filha, na formação da sua sexualidade. Diálogo aberto, diálogo franco. Por exemplo, uma mãe que tem uma filha com 14, 15 anos, tem que falar urgentemente sobre a mudança hormonal. Tem que falar com carinho, tem que falar com o reconhecimento da corporeidade do feminino, assim mesmo com um guri. Mas o pai e a mãe tratando e trabalhando essa dignidade da situação que a criança, que o adolescente está vivendo. Por que delegamos a outras pessoas essa formação? Porque temos medo, ou porque muitas vezes nos sentimos inseguros. Um filho e uma filha que veem seus pais dialogarem sobre a sexualidade, nunca vai ter medo da sexualidade. E nós, católicos e católicas, às vezes nos omitimos. Como Deus vai nos criar com algo errado que é tão belo? Jamais. Não existe coisa mais linda do que o mundo da nossa sexualidade. Tem pergunta aqui, Marcos Moreira fala assim, tem um filho de 13 anos e um de 11. Eles não são de perguntar sobre a sexualidade. Eu deveria me sentar e conversar com eles? Olha, Marcos, beleza? Não tenha medo de conversar com eles. Às vezes uma palavrinha pode servir já como gancho para começar. Por quê? Porque a gurizada hoje é meio tímida. Estamos numa sociedade, numa geração que fica mais silenciosa do que atenta em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que passem despercebidos. Não, de repente pegue um gancho daí, pegue um ganchinho. E daí, como está a escola? O que estão vendo nisto? Na biologia, como estão falando do corpo? Palavrinhas chaves, não? Olha, eu vou fazer 50 anos. 50 anos atrás este tema era proibido. Proibido. Mas meu pai e minha mãe tinham, e hoje eu vejo, era uma isca, não? E daí, como foi na festa? A quem encontrou? Que viu? E por aí começava todo o diálogo sobre nossa afetividade. Cada pai e cada mãe vive a intimidade com seus filhos. E se os filhos não perguntamos não porque sejamos ruins, às vezes temos também excessiva vergonha de tocar neste assunto com nossos pais. Padre, a gente está nos últimos minutos do programa, mas eu queria fazer uma pergunta. Se o senhor fosse um pai e fosse falar para o seu filho sobre sexo, como é que o senhor falaria? Em poucas palavras. Meu filho,
é a dimensão mais bela da nossa humanidade, que bem trabalhada nos realiza. E ao realizar-nos, nos traz a plenitude da nossa vida. Aprender a dimensão da sexualidade significa sintetizar a grandeza da criação em nós. Porque ela, até o nosso último suspiro, vai permear tudo aquilo que somos. Vamos trabalhá-la em cada momento, em cada época, em cada circunstância, porque o que nós somos tem tudo a ver com a nossa sexualidade. Que lindo, né, gente? É só copiar e colar. Aí. E depois apagar. Padre, gente, a gente aproveitou a presença do padre porque ele vai estar no aprofundamento sobre isolamento afetivo, tema super atual, né, padre? 10º aprofundamento já das famílias novas, isolamento afetivo, juntamente com a doutora Nancy. Estaremos aqui, vemos que muitas pessoas passam por esta situação e tem como pano de fundo esse belíssimo versículo 7 do capítulo 5 de São João, Senhor, não tenho ninguém. Que lindo, gente. Muito obrigada, padre. Eu, Renata, que honra, meu professor, para mim foi uma gente. alegria imensa estar aqui com você. Uma aula. Lembrava de você na sala de aulas, nunca tinha visto você numa produção tão chique como esta, viu? Muito bom, muito bom. Eu lá estudante, né, padre? Obrigada a você que esteve junto conosco, obrigada pela sua participação. Lembre-se que esse programa vai estar depois no Play, passe para muita gente, porque vai valer a pena. Eu quero agradecer você, sócio evangelizador, que contribui com esta obra, mas sabia que se você se tornar sócio por débito automático ou cartão de crédito, você vai levar para casa uma miniatura do Santuário Pai das Misericórdias. Você pode colocar na sua casa, você pode dar de presente. Estamos no fim, tá acabando. Então se torne um sócio evangelizador e vem nos ajudar a continuar esta obra de evangelização. A você, o nosso Deus lhe pague. Gente, é final de semana, um ótimo final de semana para você. Curta bem a sua família e um ótimo Dia Internacional das Mulheres. Passe bem com a sua família e se cuida, né? Dá um presente a você mesma, porque você merece, mulher. Deus abençoe e a gente volta segunda-feira com o início do especial Mulheres. A gente se vê na segunda-feira. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.